Bom, nessa primeira vídeo eu quero mostrar como que o NetBeans vai ficar configurado para poder vocês utilizarem o NetBeans para desenvolver aplicativos em PHP. Bom, a primeira coisa foi fazer download do NetBeans, né, a versão dele para PHP, é um arquivo de 50 e poucos megas, é bem tranquilo de fazer o download. Ele está instalado aqui na minha máquina e eu vou abrir ele aqui para a gente poder dar uma olhadinha na cara da interface e repassar aqui quais seriam as configurações necessárias para que o mesmo funcione adequadamente para testar os projetos, para rodar exemplos, enfim. Eu estou usando aqui nessa máquina de desenvolvimento o servidor que é o EasyPHP. Na verdade, então aqui ele tem o Apache, o interpretador do PHP, o MySQL e o PHPMyAdmin, que é uma ferramenta de administração do banco de dados MySQL que é construído em PHP. Então olha só, se eu der um clique aqui no local web, ele tem que carregar meu navegador. Bom, aqui ele estava reclamando de um complemento, coisa do browser. Mas o fato é que no IP local, né, no meu localhost, eu estou rodando o meu Apache. Ele me deu a resposta aqui, inclusive essa pasta de exemplos aqui, são aqueles exemplos, aqueles scripts, aqui é questão de permissão, mas são aqueles scripts que eu já listei. Vocês dando uma olhada aqui, ó, na pasta lá, está uma pasta com os exemplos que eu descompactei, né, e joguei no diretório. Bom, outra questão importante aqui, né, eu passei rapidamente, mas quando eu clico nessa opção Explore, eu estou visualizando aí a pasta www, que é onde eu vou listar, né, onde eu vou colocar meus arquivos PHP, meus arquivos HTML, para fazer os exemplos e as minhas aplicações PHP executarem com sucesso. Elas vão rodar nesse servidor. Ok? Então ele está rodando. Tem outra coisa interessante aqui de se analisar, eu acho muito interessante, que é a administração, que ele vai me mostrar algumas informações muito importantes. Primeira é a versão dos softwares aqui no caso, né? A versão do Apache, do MySQL, do PHP. E ele traz aqui para mim também o PHPMyAdmin. É interessante para testar o ambiente, rodar essa aplicação. Porque o PHPMyAdmin respondendo com sucesso, como foi o caso aqui, o que ele me mostra? Que eu estou com o meu ambiente preparado para começar a trabalhar, né? Eu estou com o PHP, o interpretador configurado e funcionando para o Apache. Se não fosse assim, essa aplicação não seria executada com sucesso. E o MySQL também está rodando com sucesso, porque essa é uma aplicação PHP que está conectando direto com o banco para administrar esse banco. Né? Ela inclusive fala aqui versão, enfim. Aqui a gente consegue criar um novo banco e fazer a administração do banco de dados normalmente. Ok? Então, visto isso, eu sei que meu ambiente está funcional. Posso fechar isso aqui, porque se eu quiser abrir, posso recorrer aqui ao ícone do Easy e eu não fico perdido com informação em excesso. Bom, para criar um novo projeto, eu vou vir em arquivo, novo projeto, o nome é bem sugestivo, ele carrega algumas opções para mim, tem até uma pastinha de amostras aqui, que são exemplos de aplicações, e aí aqui no caso eu tenho uma aplicação exemplo usando o framework Zend, usando o framework Symfony, que não vem ao caso no momento. Nós vamos criar uma aplicação PHP simples, aplicação PHP. Escolher a pastinha PHP, aplicação PHP. Ok? Vou escolher a versão 5.4 e eu só posso fazer isso porque eu sei que o meu servidor aqui, ó, quando a gente abrir ele na opção administração, vamos abrir de novo para conferir, está com PHP na versão 5.4. Se o meu servidor que eu estiver rodando não tem PHP 5.4, eu posso tentar fazer uso de alguma função que a versão anterior do PHP, do interpretador, não dê suporte. Não ia ser legal. Vou dar um nome ao meu projeto. Então esse projeto nosso inicial aqui, eu vou chamar ele de PHP versão 1, ok? Vou avançar. Nessa pasta aqui eu vou falar que eu quero rodar local. E uma coisa importante, ó, copiar os arquivos da pasta de fonte para outra localização. Para nossa aplicação rodar, os arquivos têm que estar lá no diretório do Easy, que é o diretório que ele aponta aqui no Explorer. É esse diretório aqui, ó. C, arquivos de programa, EasyPHP, www, certo? Então eu vou apontar esse diretório aqui já.
Olha, já até direcionou para ele aqui, certo? A gente pode ainda manter esse aqui, a gente pode ainda fazer o seguinte, criar uma nova pasta aqui, vou chamar ela de PHP versão 1, certo? E é esse diretório que eu vou utilizar. Opa, não, desculpa, é que se ele sobrescreveu o caminho, vai ser só o PHP versão 1 que eu quero aqui, ó. Esse é o caminho que eu quero utilizar. Eu não vou utilizar nenhum framework, então vocês não precisam marcar nenhuma dessas opções a priori. Depois a gente vai começar a trabalhar com framework e a gente vai ver como essa coisa funciona. Olha só, ele já cria uma estrutura para mim inicial, onde ele cria aqui, ó, uma pasta contendo os arquivos fontes e ele já cria um index.php. Nesse index, ele não põe muito conteúdo não, né? Aqui o meu já deu uma alterada no meu index para colocar aquela frase antiga, que eu tinha feito um exemplo anterior, mas geralmente ele cria esse projeto com um bloco de script PHP vazio. Vamos às configurações para a gente garantir que vai tudo funcionar. A primeira configuração é a seguinte, eu vou vir aqui em depurar, ferramentas, desculpa, opções. Nessa opção aqui, eu vou procurar pelo campo PHP. E aqui eu vou abrir o geral. Nessa aba geral, eu tenho que apontar onde é que está o interpretador do meu PHP. Geralmente vai estar dentro do diretório de instalação da sua tríade lá. Como eu estou usando o easy PHP, dentro do diretório easy tem uma pastinha PHP. Dentro dessa pastinha PHP tem um outro caminho com o php.exe, que é o executável do interpretador. E eu quero que abra o resultado no web browser. Então quando eu rodar, quando eu mandar executar, ele já vai acionar o web browser para eu ir visualizando o resultado da execução aqui. Isso é uma informação importante. A outra é aquela que, se eu não tiver feito na criação do projeto, eu posso conferir aqui, que é o caminho, aqui na aba códigos-fonte, é a cópia do arquivo para outra localização, para eu garantir que ele vai copiar o arquivo para outra localização, onde eu vou poder testar. Ok? Se eu pôr um eco com alguma coisa boba aqui, eu posso clicar no executar projeto. Se eu clico no executar projeto, vocês vão perceber que ele abriu aqui o navegador, justamente executando aquilo que eu pedi. E se eu navegar lá no easy PHP, no diretório www, ele criou a pastinha lá e dentro dele aquele PHP. Vou abrir ele aqui com o bloco de notas. É exatamente aquele, como não está quebrando linha automático. O interessante é que quando eu uso um editor, fica difícil depois para eu ficar dando manutenção nesse código só usando o bloco de notas. Eu tenho que passar a usar sempre o editor. Então aqui ele está aquele bloco de script lá que tem só um alô mamãe. Ele fica no diretório do projeto e copia para o diretório do easy. Então ele mantém duas cópias sempre que eu rodo. Então vamos mudar aqui o texto. Vamos pôr um pouco de inteligência artificial aqui na aplicação, né? Roberto Bonitão. Vai uma verdade. Vamos salvar e rodar. Bom dia. Tá aí. Funcional. Perfeito.